Salve, salve, gurizadinha! Vídeo 8, canal do Dr. Guto Vazzi e do Gato Fábio no YouTube. Se vocês estão curtindo o conteúdo, se inscreve no canal, deixa o teu like, cada vez mais habituado a falar esse negócio. Então, gurizada, voltando do recesso em janeiro, hoje com a skin de médico, e eu quero falar um pouco sobre o livro que eu tô lendo, que é este aqui. É uma paulada, vai levar um tempão, tá sendo difícil. Mas eu tô tendo várias reflexões interessantes. Ele significa terapia de aceitação e compromisso. Por que eu comprei esse livro em primeiro lugar? Porque após 5 anos de formado, eu completei recentemente, eu gostaria de começar a repensar a relação médico-paciente e o ambiente que eu quero criar dentro de uma consulta, bem como o papel do médico. Eu percebi que o médico, como ser humano e também informação, a gente tem uma vontade, um desejo de consertar, como se fosse uma mecânica. E eu percebi que a consulta ela funciona muito melhor como uma escola do que como uma mecânica. Ninguém conserta ninguém. Esse papel, ele simplesmente tá errado. Simplesmente dizer para alguém, tu tem que comer mais fruta, mais verdura, tu tem que correr, tu tem que dormir cedo. Isso não gera conexão e acaba afastando as pessoas. E eu trabalhei em diversos ambientes já, hospitalares, em consultórios, e o que eu tenho percebido é que muito da relação médico-paciente é galgada com base numa posição ativa do médico, faça imperativa, ativa e imperativa. Faça isso, tome este remédio, e o paciente acaba sendo um agente passivo. Sim, vou fazer isso. E nossa, tá um calorão aqui. Nesse contexto, surge a ACT, do inglês Acceptance Compromise Therapy, traduzindo para o português, terapia de aceitação e compromisso. Por que eu falei ACT e não ACT ou ACT? Porque o livro mesmo fala. Act, do inglês, é o verbo agir. E nesse contexto, a terapia, no caso, uma influência de um profissional da saúde sobre os hábitos e escolhas de vida do paciente, terapia, de aceitação, que envolve o preceito básico de aceitar que o sofrimento ele faz parte da existência humana e que resultados diferenciados exigem esforços diferenciados, e compromisso, que é de manter uma relação longitudinal, no longo prazo, na qual terapeuta e paciente firmam um compromisso, uma corresponsabilização. Não mais o médico no palanquinho e o paciente ali embaixo ouvindo. A gente já sabe que isso não funciona. E por que ler ACT importa? Justamente no contexto atual, onde consultas rápidas, médicos mandando a medicina cada vez mais resumida a comprimidos e exames, estamos nos afastando da conexão humana, que é tão importante
para entender alguém de dentro para fora e perceber os valores e a motivação intrínseca dessa pessoa. E isso se linka totalmente com a medicina do estilo de vida aqui no canal. É como se fosse uma ferramenta importantíssima de forma de diálogo e de estruturação de abordagem, de consulta, para a gente praticar a medicina do estilo de vida. Porque para fazer atividade física, para dormir bem, para comer bem, para reduzir os tóxicos como o álcool, o cigarro, para se abrir para conexões sociais sinceras e para pensar e falar sobre espiritualidade, a gente precisa de habilidades psicológicas. E elas são desenvolvidas a partir do momento em que o médico e o paciente conseguem ter uma conexão mais profunda. E isso não se dá através de eu mando e tu obedece. Assim não funciona. E a medicina do estilo de vida ela é totalmente baseada em prevenção. A ideia de eu estar aqui no YouTube falando, a minha paixão, o que me dá vontade, justamente é alcançar as pessoas antes da manifestação que eu vejo no hospital. Que ela é decorrente, sem sombra de dúvidas, de anos e anos e anos e anos de hábitos silenciosos hábitos silenciosos que silenciosamente eu ia falar. De hábitos que silenciosamente vão lesando os órgãos e quando a manifestação acontece, muitas vezes uma boa parte do dano não é reversível da forma que seria abordando décadas antes. Então, como se dá o estado atual da relação médico-paciente? De novo, ela é transversal e imperativa. O que eu quero dizer por transversal? Num modelo de consultas e reconsultas. Eu vejo teus exames, daqui a 1 ano tu voltas. E farás A, B, C, D e E. Ponto. Para alguns pacientes, isso pode funcionar, porque eles já vão ter um senso de propósito, já vão ter um direcionamento, já vão ter ferramentas e habilidades desenvolvidas na vida pelo contexto ambiental que vai permitir com que eles tolerem uma consulta anual. Mas isso não é a realidade para muita gente. E esse modelo, ele carece de ferramentas de conexão. E a abordagem da ACT, ela é diferente. Ao invés de o paciente ouvir e obedecer, o paciente fala, o médico escuta, até acabar. E aqui reside um dos pontos mais difíceis. Porque sim, acreditem, uma das habilidades humanas mais difíceis é a escutativa. Escutar sem um juízo de julgamento, buscando entender empaticamente a realidade daquela pessoa, para não propor uma mudança direto, mas sim criar um contraste entre a realidade atual e a realidade desejada pela pessoa, não pelo médico. O médico tem um desejo genérico, que é que todo mundo durma 8 horas, não fuma, não beba, coma salada, carne magra, arroz, não coma fritura, faça atividade física, tenha uma família feliz e tenha um coração aberto para falar sobre a sua espiritualidade, o que acredita sobre a vida, questões filosóficas, porque isso tudo juntando, botando num pacotinho, garante uma probabilidade muito mais aumentada
de encontrar a felicidade, que a gente fala de uma forma bonita como sensação subjetiva de prazer, ou positiva, enfim. Sentir-se bem consigo mesmo. Então, para que se consiga esse patamar de consulta, é preciso compartilhamento de uma forma muito mais ativa pelo paciente, porque ele falar é terapêutico para ele. Antes mesmo de propor qualquer coisa da minha parte, ouvir é terapêutico. Falar é terapêutico para o paciente e ouvir é uma intervenção positiva médica. Ao empoderar o paciente, com que ele consiga se sentir à vontade de dizer sua narrativa, se cria uma parceria. E essa parceria duradoura, ela é longitudinal, ela não é transversal. E com isso se cria um conceito de acompanhamento, onde a presença do médico, ela passa a ser pouco mais frequente do que 6 meses, 1 ano. E um professor meu na Escola de Medicina do Estilo de Vida falou uma analogia maravilhosa que eu gostaria de compartilhar. É como se cada pessoa tivesse caminhando sua vida nesse cenário suposto, uma caminhada noturna. Imagina assim, um lugar seguro, onde não existe crime, é um lugar ideal. Cada pessoa tem sua vida retratada como uma caminhada nesse lugar. E as consultas nesse lugar, elas são postes de luz, onde a pessoa se sente confortável e à vontade para compartilhar a sua vida, para se conectar com aquele profissional, e entender um pouco mais sobre si mesmo, a sua existência, e assim receber um pouco de iluminação, digamos assim. Sendo que a iluminação ela não é dada pelo médico. Ela não é dada no sentido de o médico dá e o paciente recebe. Ela é compartilhada. E esse é um conceito lindo da ACT, da terapia de aceitação e compromisso. Então, ao estar no modelo atual, que ele é transversal, vários pontos, vários postes de luz dessa caminhada, eles ficam apagados. E o que acontece entre os postes, ninguém sabe. O paciente apenas sabe. E a gente entendeu que o número de falhas em todos os pilares da medicina do estilo de vida, seja ele movimento, que é mais amplamente uma forma de falar atividade física, sono, alimentação, conexões sociais, espiritualidade e redução de tóxicos, recaídas são mais frequentes e a perda do propósito inicial ela é maior. Quando o acompanhamento é longitudinal, é como se tivéssemos esses postes acesos. Estamos acompanhando. Há um senso de pertencimento, um senso de proteção, porque a conexão gerada ela é mais intensa e o acompanhamento não é esporádico, não é daqui a 1 ano, fazendo com que a intervenção tenha uma maior probabilidade de dar certo. E, de fato, moldar esse tipo de consulta exige bastante do profissional. Por quê? Eu falei antes, mas eu vou explicar agora. Por que escutar é uma das habilidades mais difíceis para o médico? Porque escutar ativamente é muito caro para o nosso cérebro. Falando biologicamente, neurocientificamente falando, envolve uma integração
de todas as áreas mais caras do cérebro. O estímulo chega pelos ouvidos, vai para o córtex pré-frontal, que é essa região aqui atrás da nossa testa, que é a CPU do cérebro. A CPU trabalha a milhão quando tá ouvindo alguém, porque tu tem que entender quem tu és como profissional, as tuas vivências, ouvir tudo aquilo que o paciente está dizendo, mesclar tudo, diminuir, não eliminar os teus conceitos e preconceitos, para então fornecer uma resposta empática que não tente consertar o paciente, mas sim que faça ele sentir-se acolhido, conectado e que ele perceba uma discrepância entre o que ele faz e será que se eu fizer diferente, como seria a minha vida? E a decisão, aí que entra o compromisso, é aceitar que a vida sim envolve sofrimentos. Bom, se eu quero fazer atividade física, eu preciso de tempo. Se o meu tempo agora é trabalhando, ou com a minha família, ou com. Eu vou ter que me organizar, sentar, fazer uma agenda. Eu vou ter que aceitar esse sofrimento como verdadeiro e criar um compromisso. E para isso, o profissional vai estar ali para ouvir as dificuldades durante o processo. Então, o profissional escuta, reformula, valida e co-constrói, constrói em conjunto e fornece feedbacks. Lembra? Cada post da caminhada é uma oportunidade de feedback. E isso acaba sendo um padrão de consulta muito mais complexo, muito mais sincero, mas também mais vulnerável, onde as partes compartilham de fato o que lá dentro faz com que tal mudança seja difícil, aceitando o sofrimento e firmando um compromisso. Existem algumas ferramentas para isso e ganha destaque cada vez mais no cenário científico a atenção plena, que é a tradução de mindfulness. Seria fazer uma desfusão cognitiva. Meu Deus, Augusto, o que é desfusão cognitiva? Desfusão cognitiva é perceber-se como observador dos próprios pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Que significa treinar o cérebro com que ele entenda que não somos os nossos pensamentos e nem todos os nossos pensamentos são verdadeiros. Sentar-se em silêncio, prestando atenção à respiração, imaginando meus pensamentos como nuvens. Existem outras maneiras. Existem folhas de árvore caindo no rio. Eu gosto das nuvens. Acho que é ótimo, é didático para falar também. Digamos que algo bem vulnerável, tá? Cometi um erro no trabalho. Estou me sentindo culpado. Cometi um erro, prescrevi um medicamento errado. Fui até o paciente, me desculpei, falei o que aconteceu, que o erro já havia sido reparado. No dia seguinte, ao meditar, vem o pensamento: eu sou um médico ruim, eu não presto, eu não valho nada. Me sinto culpado, me sinto triste, me sinto ansioso. Como eu estou naquele momento de ampla captação de pensamentos, prestando atenção na minha respiração, esse pensamento veio. A ideia da atenção plena não é acabar com os pensamentos. É a mesma coisa que tu dizer para
uma fábrica de carros, não faça mais carros. Não faça mais. Não dá. A fábrica de carro faz carros. O cérebro faz pensamentos. Esses pensamentos, eles vêm e vão. E eles geram uma onda que é passageira, que é uma emoção. E a emoção, ela é passageira. E ao momento que eu estou ali sentadinho e vem esse pensamento negativo, eu sou um médico ruim, eu posso me colocar como observador. Isso é a desfusão. Eu me desfusionei. Eu agora sou observador do meu pensamento. Que é este aqui. Eu sou um médico ruim. E eu posso... Mas daí eu posso questionar esse pensamento. Mas e todos os pacientes que eu ajudei, todos os feedbacks bons que eu recebi de colegas, todas as oportunidades de emprego, eu não fui demitido, eu não ganhei carta, não, eu cometi um erro, eu resolvi. E ao fazer isso ao longo do tempo, nós criamos uma ferramenta importante de autoentendimento. A aceitação plena gera desfusão cognitiva e faz com que a gente aceite melhor os desconfortos da vida. Não há grande resultado sem grande esforço. Não há. Dessa maneira, é muito importante que a gente tenha um arsenal cognitivo para aceitar esse esforço, aceitar o estudo, aceitar o trabalho. E eu não digo aceitar para sempre. Cheguei ao final da faculdade, comecei a trabalhar, trabalhei 1, 2, 3 anos, eu odeio isso. Aí o Augusto está me dizendo lá no vídeo do YouTube que eu tenho que aceitar o meu trabalho. Não. Acredita-se que mudanças grandes, como uma mudança de carreira cada vez mais frequente, pela questão da valorização excessiva do diploma da faculdade, a forma uniforme com qual todas as crianças entram no colégio e vivem um ambiente no qual o diploma da universidade é o ponto final daquele ciclo, muitas vezes pode fazer com que as pessoas entrem no automático, terminem a faculdade, trabalhem um pouco e pensem, eu não quero isso. E tá tudo bem. Porque para chegar aqui, tu viveu tudo aquilo e nada disso foi em vão. Agora tens bagagem. E entender isso de uma forma construtiva e poder ter uma aceitação e um compromisso de ir por outro caminho, nem sempre é fácil, nem sempre é automático. E aí que entra um bom médico. Mudando um pouco de assunto, a questão metas e valores entra muito forte no livro de terapia de aceitação e compromisso. Identificar os valores do paciente. Valor é tudo aquilo que muitas vezes não tem bem uma palavra fácil de delimitar, mas é quando o paciente começa a falar de forma empolgada sobre algo. Muitas vezes algo relacionado à família, algo relacionado ao trabalho, algo relacionado à própria personalidade. Aquilo que gera um foguinho ali dentro e que dá vontade de viver por isso. Às vezes, o valor é aquilo que está por trás de um grande objetivo de vida. Não é o objetivo em si, mas aquilo que está por trás. É a força motriz que faz chegar até esse objetivo. Identificar valores, conectá-los com metas e dividir essas metas em pequenos passos estruturados também pode fazer parte de uma consulta baseada em terapia de aceitação e compromisso. E nisso
Nós tocamos no âmago da pessoa. Nós vemos ela de dentro para fora, não de fora para dentro. E todo esse... O gato quase caiu. E todo esse conceito de terapia de aceitação e compromisso, ele existe dentro de um contexto de saúde gigantesco, no qual os 4 cavaleiros da morte, que são as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, como o diabetes, a obesidade, os cânceres e as doenças neurodegenerativas, são 4. 4 cavaleiros da morte que estão levando a maioria das pessoas, tirando anos de vida ou então fazendo com que os anos sejam vividos com incapacidade, o que a gente chama de década marginal. A pessoa está viva, mas ela não consegue caminhar, ela não tem mais o intelecto para interagir, ser quem ela é. Isso tem ficado cada vez mais comum. É por isso que o canal do YouTube aqui existe. Eu quero alcançar as pessoas antes que isso aconteça com elas. E essas doenças crônicas, somadas aos fatores sociais e culturais, que também são preocupantes no sentido de que a cultura está puxando a média das pessoas a terem maus hábitos de movimento, ou seja, se movimentarem menos, a terem maus hábitos alimentares através de alimentos ultraprocessados, iFoods e tudo que foge à alimentação saudável, está afastando as pessoas através da tecnologia ao mesmo tempo em que aproxima. Esse é um paradoxo que obviamente merece um vídeo inteiro. Então, como estruturar um atendimento no meio de todo esse contexto socioeconômico, cultural? Como individualizar a pessoa de forma a evitar a culpa e a autocrítica? É uma das grandes perguntas que esse modelo tem. E por fim, eu gostaria de deixar um chamado. Um chamado no qual tu és, em bom gauchês, o protagonista. Esse vídeo, ele serve para profissionais de saúde, para pacientes. Criar um plano de corresponsabilização e evitar o viés de consertar que o profissional da saúde tem, parece ser um novo e próspero caminho para praticar o cuidado ao outro no contexto de saúde atual. E desenvolver a tranquilidade, a serenidade e o espaço mental para ouvir ativamente também parece ser uma habilidade importantíssima. Porque isso muda a forma com a qual a relação se dá. E ela faz com que a conexão seja a prioridade. E a partir dela surge a avaliação, depois o raciocínio, a prescrição e o acompanhamento, que todos se unem num processo longitudinal e de igual para igual. Ao profissional da saúde deixar o paciente ser protagonista e ao paciente se entender como protagonista, aceitando o sofrimento da vida
e firmando um compromisso. Hoje, tema um pouco mais teórico, mas que é de suma importância para que possamos entender mecanismos de funcionamento da medicina do estilo de vida e de como ela é praticada. Próximo vídeo vai ser um negócio mais tranquilinho. A gente se fala.